viesse, né, resgatar o povo da casa de Israel que estava perdido, mas ao mesmo tempo ele iria resgatar não só a este povo, né, querido por Deus, mas como também um outro povo que não se curvava diante de Deus, mas com a vinda de Cristo, esse povo ele iria o que? Se curvar diante do Senhor através de seu sacrifício. Só que aqui, quando o profeta Isaías fala essa mensagem, aqui se está se referindo a quem? Os religiosos. Aqui está referindo a quem? Os fariseus, os saduceus daquela época. Por quê? Que quando Jesus ele anunciava o evangelho do reino de Deus, um evangelho totalmente desconhecido pelo aquele povo naquela época, eles começam a achar que era uma mensagem meio estranha. Eles vão começar a achar uma mensagem o quê? Difícil de compreender, difícil de compreensão. Ou muitas das vezes eles até compreendiam, mas devido à tradição, devido a eles seguir a tradição, eles não queriam o quê? Ouvir, eles tapavam o ouvido. Vamos se dizer assim, né? Ou seja, aqueles que têm olhos para ver, mas não veem. Ou aqueles que têm ouvido para ouvir, mas não querem ouvir. Então, aqui estava se referindo a esse povo. Porque quando Jesus começava a falar sobre o nascer de novo, que era o evangelho que Jesus Cristo introduziu na sua vida, sobre o nascer de novo, ou ser um novo homem, porque era isso que o evangelho ele requer da gente. O povo, os próprios fariseus e saduceus, eles já começaram a ficar confusos, eles já começaram eles já começaram a querer o que? Escandalizar Jesus por causa da mensagem. Eles não aceitavam esse evangelho porque dizia eles que era contra, ou seja, a tradição judaica. Só que eles não entendiam o propósito de Jesus Cristo. Então, o versículo 1 ele vai falar que quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir, quem diria que o Senhor estava agindo. No versículo 2, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Vamos supor que chega aqui o pastor Marcos, chega aqui pregando um evangelho totalmente diferente do que a gente é acostumado a ouvir. Ele vem nessa simplicidade dele toda e é claro que quem não conhece ele vai falar: o que esse pobre coitado quer? É assim que aquele povo vê Jesus, um pobre coitado. Porque Jesus ele não veio, ou seja, na imagem de um homem que ele tinha poder militar. Ele não veio da forma que Davi veio, né? Por mais que Davi veio da humildade também e se tornou depois um grande rei. E era essa forma que o povo esperava, né? Ou seja, um Messias que viesse com poder militar, um poder que
iria dominar as nações, até mesmo tirar das mãos dos romanos, né? Porque naquela época, aquele povo, eles eram assolados pelos romanos. Como Jesus ele veio de uma forma simples e humilde, pregando o evangelho, ou seja, que não ia incitar a violência, mas sim a libertação das pessoas. Aí então o povo não via Jesus como um governante forte. Então, está aqui o nosso pastor Marcos, nessa simplicidade toda, mas se falar que está vendo ali um pregador de renome que todo mundo conhece, aí todo mundo aceita. Ele pode ser até feio, mais feio que o pastor Marcos, mas todo mundo aceita ele. O pastor Marcos não é feio, não. Mas é um exemplo. Brincando. Então foi dessa forma. Jesus ele veio. Jesus ele veio, mas não da forma que o povo, os judeus queria, né? É tão tal que até hoje esse povo espera o Messias. Já nós não, nós cristãos, para nós Jesus já veio e a gente está aguardando o segundo retorno dele, que é onde ele vai vir, ou seja, na glória do Pai, né? Vai vir nas nuvens juntamente com os anjos, arrebatar o que? A tua igreja. E a gente já espera esse Jesus. Enquanto os judeus eles estão esperando quem? Um líder. Um líder que vai vir governar aqui nessa terra, do qual eles ainda não sabem que veio, né? Que foi Jesus. Porque quando Jesus veio pregando a mensagem do reino de Deus, Jesus ele o quê? Ele sempre dava testemunho do Pai e do Espírito Santo. Os judeus o quê? Para eles não existe esse Deus triuno. Para Deus, o judeu, ou seja, para os judeus, esse líder que vai vir é o próprio Deus. Mas como Jesus ele vem, ou seja, testemunhando do Pai, do Espírito e de si mesmo, aí é onde o povo que eles não aceitam. Essa mensagem que o povo não aceitava. É por isso que muitas das vezes ele falava, como a gente pode aceitar essa mensagem? Como a gente pode aceitar isso? Então, o versículo 3, e ele foi rejeitado e desprezado por todos. Por que ele foi rejeitado e desprezado por todos? Porque Jesus ele tentava colocar na mente daquele povo que ele era o Messias, que ele estava ali para salvar, que ele estava ali para libertar pessoas do cativeiro. Mas como eles não entendiam, esse evangelho, aí é onde que eles faziam o quê? Rejeitavam, desprezavam Jesus. Não queria aceitar essa mensagem. Não queria aceitar o amor que Jesus tinha para dar para a sua igreja, seu povo. E ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Na caminhada de Jesus em trazer o evangelho o evangelho, né? O reino de Deus, que é o poder de Deus, que era ver vidas sendo libertada, né, das garras de Satanás. Nesse processo todo que ele caminhou
com os discípulos ali, né, aqueles que aceitavam ele, até o ponto de ser crucificado, a Bíblia vai falar que ele suportou todo esse fardo sabendo o que iria acontecer com ele mais à frente. Mesmo sabendo do que ele iria ter que passar, que era a morte de cruz, ele carregou aquele todo fardo, ou seja, carregou todos os nossos pecados, que a gente vai ver aqui logo à frente, né? E as pessoas não entendiam. Falava que ele estava o quê? Sendo castigado por Deus, porque ele era um pecador, ele era um herético, trazia uma mensagem que não era de acordo na Bíblia, sabendo eles que a mensagem que ele estava trazendo era verdadeira. Mas eles falam, não, ele está passando por isso porque ele é um herético, ele é um falso profeta, Deus está castigando ele. Mas não era. Era o processo que ele estava passando até a cruz, carregando o meu fardo e o fardo dos meus irmãos. Aleluia! Aleluia! E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Um tempo atrás eu falei aqui que um adolescente desse mesmo, se ele batesse na cara da mãe dele, ele era acusado de morte. Por causa da lei. Se o homem fosse pego, ou a mulher fosse pego no ato do adultério, e se tivesse testemunha para provar, ele era morto pela lei. O homem que matasse outro, o homem que tirasse a vida de outro, e fosse pego, ele também era morto, ele pagaria por isso. Então, Jesus, o que ele fez? Se eu matei, eu tenho que pagar. Eu tenho que ser morto de acordo à lei. Mas Jesus falou assim, não, ele não vai ser morto, porque eu vou me sacrificar por ele. Aleluia. Se eu adulterei, se eu cometi o pecado adultério e fui pego, pela lei eu tenho que ser morto. Mas Jesus falou, ele não vai morrer, porque eu vou me sacrificar por ele. Aleluia. Se o filho bate no rosto da mãe, pela lei ele vai ser morto. Porque pela lei ela era tão rigorosa que se o filho não honrasse ou respeitasse a sua mãe, ele era morto. Porque honrar pai e mãe é um dos mandamentos com promessa que o Senhor deixou para nós, através do profeta Moisés. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Quantas pessoas aí que não merecia ser morto, pagar pelo seu crime, e não pagou. Naquele tempo mesmo, a gente vai ver lá Barrabás, entre Barrabás e Jesus. Barrabás, ele merecia ser morto, porque ele tinha decapitado, matado, feito um monte de coisa, e ele era para morrer. Mas o que aconteceu? Teve alguém que morreu por ele, esse alguém foi Jesus. Aleluia. Aleluia. E todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Não tinha Senhor, né? Não tinha Deus, fazia o que queria. Mas o Senhor castigou o seu servo, Jesus, né? Deus castigou o próprio Jesus,
fez com que ele sofresse o castigo que eu e os irmãos merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Sabe o que é isso? É eu que sou puro e saber que o meu irmão pecou e não falar, ó Senhor, castiga ele porque ele que pecou. Não foi eu não. Mas o que ele fez? Suportou tudo, mesmo sabendo que não foi ele que pecou, mas que foi o próximo. E ele suportou tudo isso por amor a nós. Aleluia. Aleluia. E ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Talvez o povo até falava, né? Crucificam, matam. Ou seja, Maria vai com as outras. Não sabia nem o que estava acontecendo. Falava, vamos matar ele. E foi morto por causa dos nossos pecados, dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados. Aqui o importante é porque no versículo 10, aqui está falando que é o próprio Deus que vai maltratar a Cristo. Aqui é o próprio Deus que vai castigar ele lá na cruz. Porque tem gente que pensa que foi Caifás, o líder, né? O líder do Sinédrio, que condenou ele à morte. Mas não foi. Já era tudo preparado por Deus. Já era tudo preparado por Deus. E era o próprio Deus que estava castigando Jesus por causa de mim e dos meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar, e ofereceu sua vida como sacrifício para tirar pecados. E isso terá uma vida longa, e verás os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, o plano de Deus. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, que eu mereço. E assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, que é à direita de Deus, e ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até quando na cruz ele em nenhum momento reclamou do que estava passando. Em nenhum momento ele reclamou se ele estava pagando aquela culpa indignamente. Mas ele suportou tudo calado, como ovelha, né, que fosse sido abatida no matadouro, e aguentou tudo calado. Então, esse é o sacrifício que o Deus que a gente servimos fez por nós e continua fazendo todos os dias. Porque por causa do meu pecado, porque eu peco todos os dias, a Bíblia fala que quando eu peco e me arrependo, Deus me perdoa. Mas quando eu peco e eu não me arrependo, eu torno crucificar Jesus de novo.
eu quero estar aqui agradecendo a oportunidade, mas antes disso, eu gostaria de estar fazendo algo aqui para saber tanto que uma igreja unida ela vai longe. Eu quero saber se alguém me ouve eu fazer assim. Alguém está me ouvindo? Mas está baixinho, né? E se eu fazer assim? Aumentou, não aumentou? E se eu fazer assim? Aumentando cada vez mais, tá? E assim? E agora? Agora é a igreja. Vamos? Vamos, ó. A igreja, vai. Olha o barulho, ó. E agora? Está aumentando? A terceira. A quarta. E a quinta. E aquela igreja unida, ela faz barulho. Amém? E agradeço a Deus. Glória a Deus. Amém? Obrigado. Que maravilha, né, igreja? E cada dia, o pastor Marco, evangelista, nós vamos aprendendo mais uma coisa, né? Mariana jogou lá, né, Mateus? Aleluia. Ó. Aleluia, isso para nós é a maravilha de alegria sobre nós. Né? De alegrar de ouvir uma mensagem tão pura de realidade que nós estamos vivendo esse dia de hoje. A pastora Juliana. A pastora Juliana vai trazer a mensagem por isso para nós da Santa Ceia ou a pastora Tereza? Tá? Então ela vai trazer a mensagem da Santa Ceia para nós. Quem vai louvar vai ficar já perto de louvor. E eu quero falar para nós, igreja, ó, as maravilhas do Senhor quando opera na nossa vida. De saber do sacrifício que o Senhor pagou o preço por nós. Né? É que nem o presbítero disse, né? Teve, aleluia, um laço para impedir você, né, receber uma palavra forte, uma palavra de conforto, né? Sair do mundo que não agrada os olhos do Senhor. Os fariseus ali, ele deu uma esbarrada que ali os homens de Deus eram para desviar bem para longe. Mas eu louvo a Deus por essa igreja. Aleluia! Eu louvo a Deus por essa igreja de nós ter esses homens de fé junto com nós. Aleluia! Louvo a Deus por estar lá o culto. Tenho certeza que está uma maravilha também, que nem aqui, lá no Jacó. E essa igreja teve alguém que ali, aleluia, se tocou sobre nós. Estou terminando. Tocou sobre nós. Saiu essa raiz daqui. Para que hoje ela continua. Continua aí, falando do Evangelho, falando da grandeza do Senhor. Os homens preparados, está aí, né, o evangelista, o presbítero, né, os pastores, aí. E isso, igreja, só faz nos ficar orgulhoso. Por que orgulhoso, pastor? Porque nós estamos sabendo de falar de uma pessoa que aqui, que o presbítero disse, um homem ali chamado Jesus, que se humilhou na presença das autoridades. Ele se humilhou, ele não se exaltou. Porque se ele quisesse só fazer assim, ó, acabava tudo. Pronto, acabava tudo. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Igreja é maravilha do Senhor. Mas eu vou pedir para no domingo, vou tornar pedindo com a presença da pastora Juliana, para que nós nas 7 horas vamos estar chegando, já chegando na igreja. Porque é bonito demais ouvir os louvor. Minha filha Sara ali, nossa Sara, podia ter louvado mais um hino, as irmãs.
anos. Amém? 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, Ainda tem mais gente puxando minha orelha aí, tá? capítulo 11, Aleluia. versículo 17 a seguir, diz assim. Quero chamar os pastores. Glória a Deus. Jesus. Pra cá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a seguir, diz assim. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber um cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenar a eles quando for de convosco. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida.
amor. Vem comigo a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes amanhã. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, em fogo feito pão, e Jesus que nos convida a ceia assim. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem paixão, pois no meio sem pura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, porque tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu e da Senhora em Santa Cruz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, a celebrar, Pai, aquilo que o Senhor fez por cada um de nós nesta noite, Pai. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o primeiro passo do Senhor foi que o Senhor deixou um reino de glória, Pai, para poder vir nessa terra, Pai. Ô Pai, a Tua palavra diz que o Senhor esvaziou, Senhor, de si mesmo, Pai, e colocou, Senhor, um projeto ali sobre o Senhor. Aleluia! Pai, a Tua palavra diz que só veio para salvar essa humanidade, Pai. A Tua palavra diz que só veio dar oportunidade para cada um de nós. A oportunidade de arrependermos. A oportunidade, Senhor, de dizer sim para o Senhor, Pai. Ah, Pai, quantos de nós, Senhor, necessitamos, Senhor, de realmente renovar a nossa aliança com o
Consolador em alta voz, Senhor, que realmente aquele povo, Senhor, não seria mais órfão, Senhor, mas o Senhor mandaria o Consolador, Pai. E é Ele quem nos mostra quando estamos errados. É Ele quem nos mostra o caminho que temos que seguir, Pai. Aleluia. Para que esse Consolador nesta noite, Pai, lava cada coração aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus. Lava, Senhor. Lava, Pai. E aquele que está cometendo, Senhor, as coisas fora da tua presença, Pai, que possa arrepender, que possa consertar, que possa arrepender diante da tua igreja, Pai, porque essa é a tua igreja, Senhor. Este é o lugar, Senhor, aonde o Senhor lavou, aonde o Senhor disse, Pai, que seria sem mácula, que seria sem defeito, que seria, Senhor, o cordeiro vivo que ia encontrar um dia com a noiva, Pai. Ah, Deus, fala conosco nesta noite, Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, mas não deixa nada oculto, Pai. Não deixa, Pai. Lava a tua igreja, Senhor. Lava, que nós também possamos seguir o Senhor, Senhor. Mas seguir conforme a tua palavra, Pai. Porque não foi em vão que o Senhor derramou o teu sangue ali na cruz. Aleluia. O Senhor derramou para que nós tivéssemos a oportunidade de arrepender, de consertar o que estava errado, Senhor, e seguir o Senhor com os passos, Senhor, até a consumação do século, Pai. Pai, há uma promessa, mas essa promessa é tua igreja, Senhor, e eu quero fazer parte dela. Sim. Senhor, essa promessa é tua igreja, Senhor, nós queremos fazer parte dela, Pai. Então, por isso, nesta noite, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Pai. Pai, aqueles que estão distantes, Senhor. Porque pecado não é só o que nós cometemos. Pecado é quando nós damos as costas para o Senhor. Quando nós damos as costas, nós estamos igualzinho àquele povo ali, no espírito de religiosidade. Deus não quer religiosidade dentro da igreja. Deus não quer que você preocupe com roupa. Deus não quer que você preocupe com calçado. Deus quer que você preocupe com a sua vida diante dele. Seja diante dele. Seja diante dele. Não pensa que você está enganando ninguém. Você não engana ninguém. Jesus está vendo cada passo. Jesus sabe tudo. Ele sabe aquilo que está oculto. E Ele espera de mim, de você, um arrependimento. Ele espera de mim, de você, uma nova atitude. Coloca na cruz do Senhor. As coisas velhas podem ter ficado para trás. Mas para Deus fazer o novo, você tem que dar lugar, meu irmão. Aleluia. Para Deus fazer o novo, meu irmão, você tem que tirar aquilo que é velho. Você tem que tirar a sua natureza pecaminosa. Aleluia. Você tem que aprender a dizer não para o seu sentimento e sim para Jesus. Ah, Deus, nós queremos nos entregar nessa noite, Pai. Pai, nós queremos te entregar nessa noite. Porque a tua palavra diz, Senhor, que a igreja de Éfeso, Jesus, eles achavam que estava tudo certo. Porque nós somos assim, nós maquiamos as coisas, Senhor. Eles achavam que estava tudo correto, Pai. Mas o Senhor sabia tudo que tinha passado. E a palavra do Senhor diz para eles, Senhor, arrependei-vos. Olha de onde vocês têm caído. Onde está o primeiro amor? E é isso que o Senhor diz hoje para essa igreja. Onde está o primeiro amor? Aonde você talvez não sabia pregar. Talvez você não sabia falar bonito. Talvez você não sabia cantar. Mas você era alguém lavado, remido, com o coração aberto. Alguém que estava no lugar, o Espírito Santo
Santo de Deus trabalhar. Que Aleluia. nós possamos ter esse coração. Esse coração. É isso que Deus espera dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, meu amado. Igreja, é o momento de refletir e meditar e agradecer ao Senhor nas reuniões que estamos reunidos do ano, participando da partícula do teu povo do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa reunião, por esse momento, meu Pai. Está aqui, meu Pai, em uma só fé. Dedicamos ao Senhor. Ah, Senhor, Pai, estamos aqui com essa partilha que, meu Pai, tem do teu povo sobre as nossas mãos. Não é o pão, não, é a partícula do teu povo. E no teu nome, meu Pai, aleluia, no teu nome, Senhor, eu determino agora que cada um possa alimentar a partícula do teu povo. Poder em nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. É o teu poder, Senhor. Graças nós te damos por tudo, Pai. Graças pela oportunidade de mais uma vez podermos cear, Pai. Ah, Deus, são tantos os que estão no leito de enfermidade, Senhor. E às vezes não tem nem oportunidade de cear. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui porque somos curados pelo Senhor, Pai. Ah, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos ao Senhor. Aleluia, Jeová. Ó a palavra que disse, glória agora em igreja, meditar e refletir. Ah, Aleluia, glória a Deus. Ah, Jeová, é o que nós estamos aqui, meu Pai, meditando, refletindo e agradecendo por mês que passamos. Já o mês que estamos aqui, meu Pai, aproximamos da glória. Aleluia. Glória a De Deus. ceiar, alimentar o teu corpo, sem se saciar do teu sangue carmesim. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. É o sangue Aleluia, que corre na nossa vida. E é esse sangue que está nesse cálice, o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança. Aleluia. Glória a Deus. Pai, o Senhor disse na sua palavra, aquele que faça aliança com o Senhor, mas com fé, e una fé com o teu irmão, meu Pai, será abençoado. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quem quiser passar para mim aqui, Aleluia. eu já passei para o pastor. A paz que eu tenho em Cristo eu te dou. Amém. A paz que eu tenho em Cristo eu te dou. Número 3. A paz que eu tenho em Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Aleluia. Pai, estamos aqui, meu Pai, com esse alvo da nova aliança. E que essa aliança venha permanecer sobre nós. Que venha permanecer sobre nós. Amor, carinho e dedicação. Amor do coração. É o que eu determino agora. Que não é, papai, um suco de uva, não. Não.
Bendito seja o Pai.